naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o poder transformador do Evangelho na família. Ontem nós dissemos que o apóstolo Paulo, depois de ter sido transformado pelo Evangelho, dedicou o restante de sua vida à pregação do Evangelho. Quando escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo disse: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E ele acrescenta: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá por fé. Quando escreveu sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Em Atos, no capítulo 20, nós temos um momento em que o apóstolo Paulo estava reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso. Era um momento de despedida. O apóstolo Paulo já estava, de uma certa forma, sendo preparado pelo Espírito Santo para o que lhe aconteceria em Jerusalém. Nós sabemos que ele seria preso em Jerusalém, depois levado para Cesareia, depois levado para Roma, e naquele momento o apóstolo Paulo disse aos presbíteros daquela igreja: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Um homem com um desejo imenso no coração de pregar o Evangelho. Um homem envolvido com a causa do Evangelho. Nós lemos aqui uma passagem em Atos 16, era já a segunda viagem missionária de Paulo. E agora Paulo estava acompanhado por Timóteo, um jovem que passou a segui-lo a partir da cidade de Listra. Paulo estava acompanhado também por Silas, e pela leitura desse livro, dessa passagem, a partir de um determinado momento, talvez até na própria cidade de Troade, Paulo passou a ser acompanhado também por Lucas. Então, aqui nós temos um grupo formado por Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Eles estão, então, aí na segunda viagem missionária. Já haviam visitado as igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária, e houve um momento em que as coisas não estavam muito claras para aqueles irmãos missionários, de modo que Lucas diz que, percorrendo a região frígio-gálata, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Então esse era o projeto inicial, pregar o Evangelho na Ásia. Mas alguma coisa aconteceu e eles entenderam que estavam sendo impedidos pelo próprio Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Então diz aí que eles tentaram ir para a Bitínia.
uma outra rota, uma outra direção, e novamente foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar o Evangelho na Bitínia. E Lucas então registra que eles desceram a Troade, e foi em Troade que Paulo teve uma visão de um varão macedônio que se colocou em pé diante dele e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Meus queridos, passar a Macedônia implicava em deixar a Ásia, navegar cerca de 240 quilômetros pelo mar Egeu, até chegar na Europa, na altura da Macedônia. Então era uma mudança radical nos planos, era uma expansão do Evangelho que talvez não estivesse naquele momento na mente do apóstolo Paulo e da sua comitiva. Mas ele teve essa visão desse varão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Lucas então diz que quando Paulo teve aquela visão, imediatamente eles procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa foi a conclusão a que eles chegaram. Eles tiveram o discernimento espiritual de entender que estavam sendo convocados pelo próprio Espírito Santo de Deus para deixar a Ásia, se aventurar pelo mar Egeu, chegar na Europa e pregar o Evangelho na Europa. E então eles partiram para a Europa. Diz aí que navegaram de Troade, seguiram até Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali chegaram a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. A cidade de Filipos tornou-se uma colônia romana, uma estratégia do imperador de enviar principalmente militares aposentados para habitarem naquela cidade, de modo que ela se tornou uma colônia romana com cidadãos romanos que tinham alguns incentivos, alguns benefícios diferenciados, tanto na questão política quanto na questão fiscal. Então era uma forma do imperador estabelecer um reduto romano na Macedônia. Então o Lucas está dizendo que eles chegaram a esta cidade de Filipos, na Macedônia. Meus irmãos, aqui eu quero destacar e levantar três questões iniciais. A primeira é a seguinte: que tipo de ajuda Paulo e Silas poderiam levar aos moradores da Macedônia? Que tipo de ajuda? O varão macedônio disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que tipo de ajuda eles poderiam levar? De que tipo de ajuda eles estavam precisando? A segunda pergunta é: quem eram as pessoas que precisavam de ajuda na Macedônia? Que tipo de pessoa? Quem eram as pessoas? A princípio parece que tudo está muito vago. Como nós podemos ajudar os moradores da Macedônia? Quem são os moradores da Macedônia? Quem são as pessoas, quem são as famílias que precisam do nosso socorro, da nossa ajuda na Macedônia? E a terceira pergunta é: qual seria o legado que Paulo e Silas deixariam na Macedônia? Essa terceira pergunta nós já podemos responder de imediato. Quando nós lemos o livro de Atos, e depois nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos que o legado de Paulo e Silas na Macedônia foram diversas igrejas plantadas naquela região. A igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, igrejas a quem Paulo depois escreveu cartas, igrejas com quem Paulo desenvolveu um relacionamento de amor, de companheirismo, de parceria, inclusive a igreja de Filipos. Uma igreja que foi instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de Paulo quando estava preso em Roma.
Então nós temos aqui uma mudança na trajetória, ou um direcionamento bem claro dado por Deus para que aqueles homens fossem à Macedônia. E eles foram à Macedônia, atendendo a um pedido de ajuda, a um pedido de socorro. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Dr. Kistemark, comentando essa passagem, diz o seguinte: o verbo ajuda-nos traz a conotação de ir ao socorro de alguém. O pedido é por ajuda espiritual. O homem macedônio indica que ele não está sozinho, está falando em nome de seus compatriotas. Este apelo vem de um povo que está pronto para receber o Evangelho. Então nós temos aqui um pedido de ajuda, um pedido de socorro espiritual, não apenas de um homem, mas de uma comunidade formada por pessoas, formada por famílias que carecem do Evangelho. E não apenas carecem do Evangelho, mas pessoas que estavam prontas para receber o Evangelho. E essa foi a conclusão de Paulo: nós estamos sendo chamados para anunciar o Evangelho. É na Macedônia. Paulo, que havia dito que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Paulo, que diria depois que não considerava a vida preciosa para ele, a não ser que ele cumprisse o seu chamado e o ministério que recebeu do Senhor Jesus, que era pregar o Evangelho da graça de Deus. Agora Paulo está em Filipos, na Macedônia, com a incumbência de levar ajuda àquelas pessoas. Não a chamada ajuda humanitária, mas ajuda espiritual, o socorro espiritual, por meio do Evangelho, da graça salvadora de Deus. Irmãos, nós vamos abordar o tema tal como foi proposto pelos irmãos para esta conferência: o poder transformador do Evangelho na família. E quando nós lemos Atos 16, nós encontramos aqui algumas famílias que foram alcançadas, foram impactadas, foram transformadas pelo Evangelho. Essa passagem foi lida ontem, não é, aqui no culto, destacando que naquelas casas, naqueles corações que foram alcançados pelo Evangelho, o resultado foi a alegria que inundou os corações, a alegria que inundou aquelas famílias, porque a luz da graça de Deus brilhou. E brilhou porque o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, foram sensíveis ao pedido de socorro, ao pedido de ajuda, ainda que as coisas não estivessem bem claras, mas eles entenderam: nós precisamos ir à Macedônia, porque na Macedônia existem pessoas carentes do Evangelho, existem famílias carentes do Evangelho. Nós vamos partir para a Macedônia. Nós partimos para a Macedônia, nós chegamos na Macedônia, nós nos dirigimos a Filipos. E aqui eu quero então, meus irmãos, convidá-los para nós olharmos para essas famílias que foram alcançadas, foram impactadas, foram transformadas pelo Evangelho. Achei muito interessante a iniciativa de trazer aqui famílias para testemunharem de como foram alcançadas pelo Evangelho. Meus irmãos, particularmente, eu gosto de ouvir as histórias das famílias. Quando conheço uma família nova, uma família nova para mim, mas que já tem experiência de vida cristã, já tem vivência no Evangelho, eu gosto de ouvir como tudo começou. E às vezes é gratificante ouvir quando a pessoa começa a contar a história. Foi assim que Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. Quando ouvi o Evangelho, e às vezes cita, por meio do fulano, que era meu vizinho,
que era meu amigo, que era meu colega de trabalho, me convidou para ir à igreja, ouvi a pregação, voltei e tal. Depois a minha família foi alcançada e no final da história dizia, resumindo, aqui estamos todos por causa do Evangelho, o poder de Deus para transformar as pessoas, para transformar as famílias, para transformar a sociedade. Nós temos vivido dias tão difíceis na nossa nação, não é verdade? E às vezes fico preocupado quando vejo que há pessoas muito inflamadas, principalmente com a questão política, com a questão ideológica, depositando em homens, depositando em ideologias político-partidárias, em ideias, a esperança de que as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, que nós vamos ter um país melhor, que nós vamos ter uma sociedade melhor. Eu até entendo que esse pensamento possa existir na mente de alguém que não conheça o Evangelho, que não conheça a palavra de Deus. Mas se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós somos cristãos, se nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos que somente o Evangelho, somente a graça de Deus, somente o poder de Deus pode mudar alguma coisa. Mudar as pessoas, mudar as famílias. E mudando pessoas, mudando famílias, muda-se a sociedade. Mudando a sociedade, muda-se uma nação, muda-se um país, muda-se a forma de governar, muda-se a forma de conduzir as coisas. Então nós precisamos voltar para o Evangelho, não apenas para entendermos como o Evangelho pode beneficiar as nossas vidas, como o Evangelho pode beneficiar as nossas famílias, as nossas casas, mas passarmos a pensar também como nós agora, como igreja, como evangélicos, podemos e devemos estar comprometidos com o Evangelho, de tal modo que podemos também beneficiar outras famílias. Porque Paulo viu um varão macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, e a ajuda que nós precisamos, o socorro que nós precisamos, não é de dinheiro, não é de ajuda humanitária, não é doação de coisas, porque nós somos uma colônia romana, nós somos pessoas ricas, nós somos pessoas prósperas. E Paulo diz, o que eles precisam é do Evangelho. Então, Silas, já que as coisas não estão muito claras para nós aqui na Ásia, já que o Espírito Santo está nos apertando de um lado, de outro, nós agora já temos o vislumbre, a coisa já está clara, é Macedônia, vamos para Macedônia, guiados pelo Espírito Santo de Deus, trabalhar sob a orientação do nosso Deus, e vamos colher os frutos do ministério. Meus irmãos, 3 famílias que no meu entendimento Atos 16 nos apresenta. Primeira família de uma mulher, que nós vamos chamar aqui de uma mulher temente a Deus, porque é assim que ela é apresentada. Então, a primeira pessoa a receber ajuda, e eu vou usar aqui ajuda e socorro de forma sinônima, a primeira pessoa a receber ajuda, a receber socorro na Macedônia foi Lídia, e juntamente com ela a sua família. Lídia e a sua família. Quando nós lemos este capítulo, uma observação que nós podemos fazer aqui é que não havia sinagoga em Filipos. E por que é que nós deduzimos que não havia sinagoga em Filipos? Porque o modus operandi do apóstolo Paulo e a sua comitiva de pregar o Evangelho era basicamente o seguinte: chegava-se a uma cidade, se fosse hoje ia digitar lá no Google para saber onde tinha a sinagoga mais próxima, né? A sinagoga e tal, mas não tinha sinagoga. Mas quando Paulo e Silas e os seus companheiros chegavam na cidade, a primeira iniciativa deles era procurar a sinagoga. Então chegavam na sinagoga, alguém deveria informar: olha, o cara chegou aí, o Saulo de Tarso, o Nicodemos da época, né? Doutor Augusto Nicodemos, doutor Saulo está aí.
que era conhecido, que era famoso. Então, era só falar que o indivíduo que estava na responsabilidade de expor a palavra já passava logo a responsabilidade. E Paulo pregava o evangelho nas sinagogas. Enquanto tinha espaço, pregava na sinagoga, até que fosse expulso da sinagoga. Mas quando ele chegou em Filipos, ele não encontrou uma sinagoga, provavelmente porque, por ser uma cidade romana, uma colônia romana, embora na Macedônia, tivesse sido alcançada pelo decreto do imperador Cláudio, que havia determinado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então entende-se que o que se aplicou a Roma, aplicava-se a todas as colônias romanas. E Paulo então poderia ter dito: e agora, Silas? Nós estamos no ponto zero, na estaca zero, não tem sinagoga. E então diz aí que no sábado saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E era um costume judeu, uma prática dos judeus, que estando numa cidade e não tivesse ali uma sinagoga, então que eles se reunissem, pelo menos para orar, para adorar a Deus, às margens de um rio, onde poderia também realizar os seus ritos e cumprir os preceitos da lei. Então eles tiveram o discernimento, eles tiveram o conhecimento de que havia um rio e parecia que ali tinha um lugar de oração. Então eles foram para aquele lugar e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Nós não temos informações aqui de pessoas judias, mas nós temos aqui a informação de que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, então era uma mulher que tinha vindo de fora, o seu nome era Lídia, era da cidade de Tiatira, era uma mulher próspera, uma mulher rica, nós deduzimos isso por causa da sua profissão, era vendedora de púrpura, e a púrpura era um produto caríssimo, usado apenas pelos nobres e pela alta sociedade. Então diz que essa mulher era uma mulher temente a Deus. O que era uma pessoa temente a Deus? No linguajar do judeu, no linguajar das Escrituras, uma pessoa temente a Deus era uma pessoa que era gentia, mas que adorava ao Deus de Israel, sem ter se comprometido tanto com o judaísmo. No caso de um homem, por exemplo, nós temos o exemplo de Cornélio. Diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Então era um homem que era simpatizante do judaísmo, se comportava como judeu, mas não havia se submetido ao rito da circuncisão, então não tinha recebido o sinal da aliança, não era considerado um judeu. Então nesse caso específico aqui, aquela mulher Lídia, o texto diz, ela era temente a Deus, adorava o Deus de Israel, mas aos olhos dos judeus, ela não era considerada uma pessoa plenamente convertida, era vista como uma pessoa que estava no meio do caminho. Ela já tinha recebido um certo grau de iluminação, mas de acordo com os judeus, não a ponto de ter se convertido ao Deus de Israel. Estava no meio do caminho. Às vezes eu costumo dizer que seriam hoje aqueles que são chamados de amigos do Evangelho. Tem aquelas pessoas que às vezes você pergunta: fulano é crente? Não. É membro da igreja? Não, mas é amigo do Evangelho. É aquele que gosta de estar no meio do povo de Deus, gosta de frequentar a igreja, gosta até de receber a visita da igreja na sua casa, a visita do pastor, gosta de ouvir a palavra de Deus, mas ainda está no meio do caminho, falta alguma coisa, falta dar um passo a mais, no sentido de tomar uma decisão séria com Cristo, se comprometer com o Evangelho, de receber o sinal da circuncisão. Era o caso de Lídia. E ainda tinha um agravante, porque Lídia era uma mulher
e eu digo aqui uma agravante do ponto de vista dos judeus, porque para os rabinos era melhor que as palavras da lei fossem queimadas do que serem entregues a uma mulher. Assim pensavam os rabinos. É melhor queimar as palavras da lei do que compartilhá-las com uma mulher. E agora soma-se a isso o fato de que aquela mulher não era uma mulher judia, era uma mulher gentia. E então nós vemos que Lídia, a despeito de ser uma pessoa temente a Deus, a despeito de ser uma pessoa que no sábado se retirava para a beira do rio, para o lugar de oração, na companhia de outras mulheres, para buscar a Deus, adorar o Deus de Israel, era uma mulher que precisava urgentemente da ajuda que o apóstolo Paulo foi comissionado para levar à Macedônia. Lembram-se do pedido do varão macedônio? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí agora Paulo então entende que era uma boa oportunidade para pregar o Evangelho de forma informal ali aquelas mulheres. E então, meus queridos, a palavra de Deus diz que enquanto aquela mulher temente a Deus os escutava expondo o Evangelho, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Vida nova, não é isso? Nova vida. O tema de hoje, vida nova. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Como pode alguém nascer? Que novo nascimento é esse? O novo nascimento acontece quando Deus abre o coração de uma pessoa. O que na teologia nós chamamos de regeneração. Meus irmãos, o Evangelho entrou pelo ouvido daquela mente, daquela mulher, atingiu a sua mente, mas não apenas entrou pelos ouvidos e atingiu a mente, o Evangelho atingiu o coração, porque o coração foi aberto por Deus, foi transformado por Deus. E diz então que aquela mulher agora ela pôde não apenas entender, e não é esse o verbo que aparece aí, o verbo não diz que ela entendeu as coisas que Paulo dizia, o verbo diz que ela atendeu as coisas que Paulo dizia. E o verbo dizer aqui transmite a ideia de uma conversa informal, de uma explicação bem informal, de uma pessoa conversando com a outra. E era o que Paulo estava fazendo ali, juntamente com seus companheiros. Ele estava compartilhando o Evangelho, ele estava explicando o Evangelho. Talvez aquela mulher pudesse dizer, e quem sabe as suas companheiras, olha, nós já conhecemos muita coisa do Antigo Testamento, nós conhecemos muitas coisas a respeito dos profetas, nós conhecemos muitas profecias. Quem sabe como o etíope eunuco, no caminho, que estava lendo a palavra de Deus, disse para Filipe, olha, eu estou lendo aqui, mas eu preciso compreender melhor isso, você pode me explicar? E Filipe explicou, o eunuco entendeu. E aí, meus irmãos, aquela mulher que era apenas uma mulher temente a Deus, porque não havia sido inserida na aliança, nos moldes do Antigo Testamento, agora nós vemos que essa mulher ouviu o Evangelho, foi alcançada, foi transformada pelo Evangelho e recebeu o sinal da aliança. O sinal da aliança, não da antiga aliança, porque da antiga aliança talvez lhe tivesse sido negado, mas agora ela recebeu o sinal da nova aliança, foi batizada, e diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, a sua família, e casa aqui é família, meus irmãos. Nós não sabemos como era a composição da família daquela mulher, se era uma mulher casada, se era uma mulher que tivesse sido abandonada pelo marido, se era uma mulher viúva. O fato é que a palavra de Deus diz que ela foi batizada e toda a sua casa, e rogou, implorando que agora os missionários pudessem entrar na sua casa.
Se vocês me consideram fiel, se vocês me consideram digna, então quero que vocês entrem na minha casa. E diz, nos constrangeu a isso. E a casa de Lídia tornou-se, então, o embrião da igreja na cidade de Filipos. Meus irmãos, minhas irmãs, é o Evangelho, a ajuda que aquela mulher estava precisando. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O Senhor quer que nós preguemos o Evangelho na Macedônia, Silas. Vamos para a Macedônia. Nós não sabemos como vai ser, nós não temos um plano, nós não temos nenhum projeto, mas se o Senhor está nos guiando, se o Senhor está nos dirigindo, certamente Ele nos conduzirá a bom termo. E o resultado, meus irmãos, aqui, a primeira família alcançada e transformada pelo poder do Evangelho, contrariando a tudo o que alguém pudesse pensar. Uma mulher gentia, temente a Deus, sendo alcançada. Um comentarista expondo essa passagem diz o seguinte: quem são os membros da casa de Lídia? São componentes de sua família imediata, mas também os servos que vivem debaixo do seu teto. Ela é a chefe da família e ensina a palavra de Deus aos seus filhos e aos seus empregados. Lídia professa a sua fé e é batizada, e os membros de sua casa seguem o seu exemplo. Lucas não está interessado em fornecer os detalhes acerca da família de Lídia, mas em retratar a sua casa como o cerne da igreja emergente em Filipos. E aí ele acrescenta: os tijolos da construção da igreja são as famílias e os indivíduos. Os tijolos da construção da igreja são as famílias e indivíduos que foram alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Meus irmãos, Lídia nos faz pensar em tantas pessoas e famílias que estão tão perto de nós, precisando de um pouco mais da luz do Evangelho. Pessoas que estão perto, famílias que estão perto. Às vezes eu tenho uma certa questão comigo em relação a pessoas que dão muita ênfase à questão missionária, mas sempre pensam na questão missionária com o olhar distante, mais ou menos do tipo: passa a Macedônia e vamos fazer missões, vamos atravessar o mar. Mas nós precisamos nos despertar para o fato de que é possível que haja, e certamente há, pessoas e famílias que estão muito perto de nós, próximas de nós, talvez conhecidas nossas, talvez até mesmo famílias que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, que precisam de um pouco mais da luz do Evangelho. Por que eu digo um pouco mais da luz do Evangelho? Porque talvez estejam na mesma condição daquela mulher. Já se reúne para cultuar, já adora, já lê a palavra de Deus, mas ainda não tiveram o esclarecimento necessário, suficiente, para confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e receber o sinal da aliança, serem batizadas, serem inseridas na família da fé, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez, meus irmãos, às vezes, pessoas ou famílias que precisam apenas de um pequeno discipulado, E já tive algumas experiências com essa questão, meus irmãos, de sentar para conversar com as pessoas, e antes de falar, ouvir. E às vezes a pessoa conta toda a história. Uma vez eu fui visitar um senhor, fui visitar uma casa, e alguém me disse: pastor, aquele senhor já frequenta a igreja há 16 anos, e ainda não se tornou membro da igreja. E eu pensei: poxa, eu vou visitá-lo. Eu fui visitá-lo e ouvi tudo o que ele tinha para dizer. Ele contou a história, ele falou da sua rotina diária, ele disse que lia a Bíblia todos os anos, já tinha lido a Bíblia por diversas vezes e tal, etc, etc, etc. E eu perguntei o seguinte: o irmão é crente? Aliás, eu perguntei: você é crente?
Aí quando eu fiz essa pergunta, ele ficou assim, meio hesitante em responder. E eu queria que ele respondesse. Aí ele tentou desconversar, e falou, não, quer saber uma coisa, você é crente ou não é? Eu disse, eu acho que eu sou sim, pastor. Falei, que bom, hein? Muito bom. Muito bem. Me diz outra coisa, você é um adorador? Aí ele pensou, eu acho que eu sou sim, pastor, porque todo domingo eu estou na igreja, né? Falei, muito bem. Eu também acho que você é. Você é membro da igreja? Não. Já foi batizado? Não. Já fez a profissão de fé? Não. Eu disse, por que não? E ele disse assim, pastor, eu não sei. Aí, pois é, então você precisa descobrir por quê. Porque se você acha que você é crente, se você é um adorador, você frequenta a igreja, está faltando alguma coisa. E talvez essa alguma coisa que esteja faltando seja tudo o que está faltando. Não apenas para você se tornar um membro da igreja, mas para você de fato ter a segurança da salvação da sua alma, e da sua casa e da sua família. E eu disse para ele o seguinte, olha, eu não vou falar mais nada com você hoje não. Eu tinha levado dentro da Bíblia, meus irmãos, aquele livrinho Quase Salvo, não tem? Do Hernandes, Quase Salvo. Eu já conheci um pouco a história dele, né? Botei dentro do livrinho dentro da Bíblia. Falei assim, olha, eu vou deixar esse livro com você, já que você disse que gosta de ler. Então você leia esse livro. Depois que você ler esse livro, nós voltamos a conversar. Falou, tudo bem, combinado. Passaram-se uns 15 dias. Eu fui na reunião de oração da igreja de manhã, tinha uma reunião de oração 6 horas, e chego na reunião de oração das 6 horas, quem estava lá? O irmão, que até então já não sabia se era irmão, porque ele não tinha definido, né? Aí eu falei assim, e aí, você já terminou de ler o livro? Ele falou assim, pastor, não terminei e nem vou terminar. A partir de hoje eu quero ser membro dessa igreja, a questão já está resolvida. A questão já está resolvida. Eu falei, mas é tão rápido assim? Só tem 16 anos que você está frequentando a igreja? É tão rápido, né? Aí ele falou assim, pastor, eu não quero ficar apenas no quase salvo. Irmãos, tempos depois ele foi recebido, foi batizado, tive o privilégio de batizá-lo, depois tive o privilégio de ordená-lo, juntamente com o conselho da igreja, ao diaconato da igreja, por uma vez. Como eu fiquei 7 anos naquela igreja, venceu o mandato dele, ele foi reeleito, foi reinvestido no cargo, está servindo a Deus até hoje. Irmãos, pessoas que precisam, às vezes apenas de um pouquinho mais de luz, mas esse pouquinho mais de luz, meus irmãos, não é a luz da filosofia, não é a luz das ideologias, não é a nossa luz, é a luz do Evangelho, que ilumina a mente, o coração, quando o Espírito Santo abre o coração da pessoa. Foi isso que aconteceu na Macedônia, porque Paulo entendeu que precisava pregar o Evangelho na Macedônia, embora ele quisesse ficar na Ásia, quisesse ir para a Bitínia, mas era na Macedônia. Então nós temos aí uma família alcançada e transformada. Aí foi muito simples, não foi? Achei que foi muito simples aqui. Chegou lá, procurou o rio, expôs a palavra, o Senhor abriu o coração, a mulher estava batizada. Irmãos, algumas questões são mais simples, outras são mais complexas. E aí nós vamos então passar aqui a segunda família, que no meu entendimento foi alcançada pelo poder transformador do Evangelho. Nós temos aqui uma mulher que era uma mulher temente a Deus, já estava com um bom espaço da estrada andada. Mas agora nós vemos aqui, irmãos, uma jovem duplamente escravizada. Uma jovem duplamente escravizada. De modo que a segunda pessoa a receber a ajuda que os missionários foram levar à Macedônia foi aquela jovem. E por que eu falo que era uma jovem duplamente escravizada?
Em primeiro lugar, meus irmãos, era uma jovem que era escrava de um espírito adivinhador. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Versículo 16. Então nós temos aqui uma jovem, e pela forma como essa palavra aparece na língua grega, era uma jovenzinha, uma donzela, uma mocinha bem nova, mas que já tinha o infortúnio de ser possuída por um espírito adivinhador, uma jovem que era escrava do império das trevas. Então ela estava sob o domínio de Satanás, estava escravizada por um demônio que tinha uma característica de ser um demônio adivinhador. E ela não era escrava apenas desse demônio, ela era também escrava de homens malignos que se valiam da sua miséria e desgraça, e vamos dizer, do seu dom, para levar vantagem financeira. Então por isso que eu digo que era uma jovem duplamente escravizada. Além de ser escravizada por Satanás, era escrava de homens mal intencionados, cujo interesse único era o lucro que poderiam obter com aquela jovem. E curiosamente, a impressão que temos é que a princípio aquela jovem se tornara uma parceira dos missionários. Por que parceira dos missionários? Porque chegaram aqueles homens estranhos na cidade, não tinham nenhuma rede social para divulgar o trabalho deles, não tinha nenhum carro de som para sair à frente, dizendo: olha, estão vindo aí alguns homens que são servos do Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação, nós queremos convidar a todos para ouvi-los na praça pública. Então não tinha esse sistema de divulgação, não tinha nenhum marketing, e curiosamente, parece-nos que o próprio Satanás se encarrega de fazer o marketing dos missionários, não é isso? Porque a jovem começa agora a dizer: olha, está vendo esses homens aí? Esses 4 aí, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, olha, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Só que Paulo teve o discernimento espiritual para compreender que na verdade ali estava uma ação de Satanás para confundir as pessoas, para criar confusão, como de fato iam criar confusão depois. Porque por ser uma colônia romana, não tinha essa liberdade toda para chegar de fora pregando, principalmente pregando o Evangelho. Então era uma estratégia para criar confusão. E Paulo, tendo discernimento espiritual, diz a palavra de Deus que ele confrontou o demônio em nome de Jesus Cristo, perdeu a paciência, diz aí versículo 18, e se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora lhe saiu. Meus irmãos, Paulo confrontou o demônio, libertou aquela jovem, tanto do poder maligno, quanto do poder de seus senhores, a quem ela já não mais interessava a partir dali. Meus irmãos, acham que aquela jovem agora tinha algum valor para aqueles homens que até então lucravam às custas da sua desgraça? Não. Então nós vemos aqui Deus agindo de uma forma mais radical, de uma forma extraordinária, de forma diferente de que foi com Lídia. Lídia foi uma conversa na beira do rio, uma explicação, um discipulado bem rápido, mas agora uma medida mais radical, uma postura que exigiu um pouco mais de coragem de Paulo, coragem de Silas, de enfrentar o demônio, de enfrentar não apenas o demônio, mas enfrentar toda uma estrutura que estava por detrás, que oprimia aquela jovem, aquela donzela. E penso que aquela jovem era uma jovem que sofria, mas também era motivo de sofrimento para a sua família. Possivelmente tivesse mãe,
tivesse pai, tio, irmão, avô, avó. Lucas não nos dá nenhuma informação, porque o foco de Lucas aqui não é nos dar detalhes sobre as particularidades das famílias, mas mostrar como Paulo e Silas estavam desenvolvendo o ministério. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, para o fato de que aquela jovem era mais uma que talvez estivesse na mente daquele que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Como nós podemos ajudar as pessoas na Macedônia? Como nós podemos ajudar as pessoas em Filipos? Levando o Evangelho, enfrentando as hostes malignas. Não existem apenas mulheres que precisam de discipulado, existem jovens que precisam ser libertos, jovens que são duplamente escravizados, primeiro porque são escravos de Satanás, e segundo porque, sendo escravizados por Satanás, agora atendem a estruturas malignas, diabólicas, que têm por finalidade o lucro financeiro. E Paulo então vai lá e acaba com aquela situação, usado por Deus com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Dr. Kistemark diz o seguinte: o resultado é que o demônio deixa a moça instantaneamente, seus donos perdem uma valiosa fonte de renda, porém nós presumimos que ela recebeu o dom da salvação e se tornou membro da igreja filipenses. Nós deduzimos. E por que nós deduzimos? Porque não faz sentido entender que Cristo libertou aquela jovem do poder do maligno, de que Cristo tenha libertado aquela jovem do poder daqueles homens que a exploravam e não tenha lhe dado a salvação. Talvez seria até um pouco incoerente com o que o Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós cremos que aquela jovem foi verdadeiramente liberta por Cristo. E tendo sido liberta por Cristo, certamente foi agregada à igreja e certamente agora se tornou um ponto de partida para alcançar a sua casa, a sua família. Porque muitas vezes é assim que acontece, não é verdade? Irmãos, às vezes são os pais que são convertidos e trazem os filhos para a igreja. Ou casais, jovens casais vêm para a igreja e os filhos já têm o privilégio de nascer nesse contexto. Mas em algumas situações são jovens que são alcançados pela graça de Deus, jovens que são alcançados pelo Evangelho, jovens que são libertos das drogas, libertos dos vícios, libertos do álcool, libertos da prostituição, trazidos para a igreja pela graça e poder de Deus. E agora, a partir desses jovens, Deus alcança o pai, Deus alcança a mãe, alcança o irmão, alcança a irmã, alcança o avô, a avó. 16 anos de ministério já são suficientes, irmãos, para nos mostrar como Deus trabalha muitas vezes dessa forma. Verdade, pastor? Talvez aqui na igreja tenha situações assim, de um jovem que saiu um dia meio perdido. Às vezes acontece isso, e entrar na igreja. Tive o privilégio de receber uma família inteira que foi alcançada pelo Evangelho, foi transformada pelo Evangelho a partir de um jovem que se converteu naquela casa. E aquele jovem convertido pela graça de Deus passou a estudar a palavra de Deus, passou a estudar a Bíblia, passou a compartilhar a Bíblia, não conseguiu se conter, até o ponto em que ele não conseguiu mais explicar para a sua família, me procurou ajuda: pastor, o senhor podia ir lá em casa explicar um pouco mais, porque eu já não estou conseguindo responder a pergunta do pessoal não. Eu falei: se eu posso, pode ser agora? Tempos depois, a família toda está na igreja até hoje, meus irmãos. Está na igreja até hoje. Meus irmãos, jovens escravizados. Quantas famílias existem por aí afora? E às vezes bem próximas de nós, sofrendo por verem jovens duplamente escravizados. Irmãos, quantas famílias existem até mesmo dentro das igrejas, as nossas igrejas? Quantos pais, quantas mães sofrendo
por saberem que os seus jovens se enveredaram pelo caminho das drogas. Se entregaram à prostituição, aguardando ansiosamente o agir de Deus na vida desses jovens. Jovens escravizados pelos vícios, pelas drogas, bebedeira, prostituição. E por trás de tudo isso, uma estrutura maligna, meus irmãos, montada para extrair destes jovens e a partir desses jovens, às vezes extrair dessas famílias o maior lucro possível. Nós sabemos que um jovem viciado e dependente de drogas chega um ponto em que ele começa a subtrair da sua própria família recursos para resolver os seus problemas lá com os traficantes. É assim ou não é? Ou é só de lá de onde eu venho? Pessoas que precisam de libertação, meus irmãos, traficantes de drogas, distribuidores de bebidas, casas noturnas. Enquanto a igreja está aí, me permitam dizer, meus irmãos, até mesmo intimidada, acuada por conta das restrições diversas impostas pelos nossos governantes. Não sei se os irmãos observam, mas eu observo. Nós saímos na cidade, vemos as casas distribuidoras de bebidas lotadas. Não pode beber lá dentro, o povo fica bebendo lá de fora. Bares lotados, casas noturnas, festas clandestinas acontecendo. E por que é que essas coisas não param? Porque dá lucro. E por que é que dá lucro? Porque tem muitas pessoas escravas de Satanás. Muitos jovens escravizados pelo inimigo. E são esses jovens, são essas pessoas, esses adolescentes, que colocam o dinheiro no bolso dos traficantes, dos donos das distribuidoras, dos bares, dos promotores das casas de festa. Verdade ou não é? Então, meus irmãos, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem, irmãos, para pregar o Evangelho. Porque às vezes a gente vai se deparar com estruturas assim. Às vezes nós vamos encarar o chumbo grosso. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas, não foi? Opa! Vendo os seus senhores que lhes se desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Foi couro mesmo, uma surra tremenda, e depois a prisão, e a condução ao cárcere interior. É o preço que às vezes se paga por pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho, meus irmãos, é pregar o poder de Deus que liberta as pessoas. Mas libertar as pessoas, às vezes, implica em tirá-las das garras do inimigo e das garras de pessoas que estão levando vantagem, estão tendo lucro sobre elas. E é nesse sentido que a igreja incomoda quando ela começa a agir e começa a botar o pé no território estrangeiro. Talvez seja mais confortável nós ficarmos no nosso meio mesmo, nosso grupo mesmo, não é? Muitas igrejas acabam se acomodando a esse conforto. Deus tem misericórdia de nós, meus irmãos. Deus tem misericórdia de nós, para que nós não fiquemos contentes na nossa zona de conforto. Bom, terceira família transformada. Lídia, eu já disse até que parece que foi muito fácil, né? Foi mais fácil. Não custou nem uma varadazinha nas costas de Paulo e Silas. Aquela jovem já deu mais trabalho, não por causa dela, mas por causa de toda uma estrutura que custou a Paulo e Silas uma surra e uma prisão. Eu fico imaginando o Silas conversando com Paulo lá na cadeia, lá na prisão, no cárcere interior. A prisão era dividida assim, em duas repartições. Tinha um lugar mais exterior, com um pouco mais de luz e tal, etc. Mas tinha o cárcere interior, mais escuro, com os pés amarrados no tronco, como se fossem os perigosos mesmo. E Silas então, disse: Paulo, rapaz, que coisa é essa, hein? Que surra, hein? Como é que você está?
Né? Eu imagino que não pegaram no sono logo não. Vocês acham que... Né? Silas, vamos dormir, né? Dar uma descansada, porque o dia foi bravo, né? Como é que tá as suas costas, Silas? Você, Paulo, tá doendo pra caramba, viu? O cara lá, o cara não economizou não, Paulo. Silas, que coisa, né, rapaz? Rapaz, já pensou se fosse o Barnabé? Porque o Barnabé foi na primeira viagem, escapou por causa de Marcos. Eu fico conjecturando as conversas, meus irmãos. Né, pai? Rapaz, ainda bem, Silas, ainda bem, Paulo, ainda bem que você pegou firme, não deixou o Marcos vir, porque o Marcos não ia aguentar isso aqui não. A primeira viagem já voltou, né? Que couro. Aí passava um pouquinho, eu fico imaginando que às vezes é assim, quando as pessoas estão num quarto escuro e não dormem, né? Ô Paulo, você já dormiu? Silas, fica quieto, rapaz. Pois é, Paulo. Rapaz, está doendo. Ô Silas, vamos cantar um corinho? Vamos orar? Eu fico assim pensando, né? Vamos orar, Silas? Vamos cantar um corinho? Vamos cantar um hino, um cântico aqui. E aí então diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam. E aí o Senhor age mais uma vez. Um terremoto, abala as estruturas e tal, etc. E chega ao ponto, meus irmãos, em que nós temos agora o carcereiro despertou do seu sono e ele viu abertas as portas do cárcere, puxando a espada e ia suicidar-se. Então, se nós tínhamos uma mulher temente a Deus, se nós tínhamos uma jovem duplamente escravizada, agora nós temos um homem desesperado à beira do suicídio. E aqui é o ponto. Um homem em desespero, com a espada na mão, pronto para suicidar-se. Mas numa noite, quando Paulo estava em Troade, um varão macedônio apareceu a ele e disse: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. E talvez pudesse Paulo pensar: agora eu estou entendendo, agora as coisas estão se tornando claras. Que tipo de ajuda esse povo precisa? Esse povo precisa da graça de Deus. Esse povo precisa do poder de Deus, porque é um povo desesperado, é um povo que não sabe o que faz quando bate o desespero. É isso que nós temos aqui. Possivelmente esse homem não tivesse nenhum conhecimento do Evangelho, não tivesse nenhum conhecimento da mensagem, nem do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento. Um homem que está em desespero, e ele não conseguia enxergar outra saída a não ser cometer suicídio, porque aqueles presos estavam sob a sua responsabilidade. Então, não dando conta de manter os presos sob controle, ele tinha que pagar a pena deles. E ele já querendo se antecipar, Paulo falou assim: opa, calma aí, calma. Irmãos, às vezes a intervenção tem que ser rápida, tem que ser radical. Não é verdade, pastor? Às vezes a gente se depara com uma situação que tem que agir rápido. Não tem tempo para ficar procurando muita coisa, para ficar elaborando o sermão, para ficar preparando o discipulado. É dizer: opa, espera aí. E aquele homem então trêmulo, desesperado, pega uma luz, entra, vê que está todos lá, prostra-se aos pés de Paulo e faz a pergunta que precisava ser respondida: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Meus irmãos, de que tipo de salvação aquele homem estava falando? Talvez nós possamos ser tentados a pensar que ele estivesse pensando em se livrar daquela enrascada. Como é que eu posso me livrar dessa situação? O que eu devo fazer para que seja salvo? Só que o contexto, meus irmãos, nos leva a concluir de que aquele homem estava falando da salvação espiritual, a salvação da sua alma. Porque ele sabia muito bem por que é que Paulo e Silas estavam presos. E por que é que Paulo e Silas estavam presos? Porque haviam libertado uma jovem de um espírito adivinhador, e aquela jovem estava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Opa!
Aquele homem poderia dizer: olha, Paulo, agora eu estou entendendo. Então quer dizer que vocês são servos do Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. Então me explica aí, pelo amor de Deus, o que devo fazer para que seja salvo? Aí Paulo diz: olha, para começar, não tem para começar, tem? Não, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Opa! Acalmou o homem, tranquilizou, brotou a esperança no coração daquele homem. Aquele homem que estava com uma luz na sua mão, agora tem uma luz no seu coração, o Evangelho. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Está mais calmo agora? Então preste atenção. Aí diz então que depois de dizer isso, lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E pregaram a palavra de Deus aqui, eles diziam: olha, aí começou, talvez no Antigo Testamento, talvez já foi logo para o Novo Testamento, que era um gentio, não conhecia o Antigo Testamento. Jesus Cristo, varão aprovado por Deus, diante dos homens, com sinais e prodígios. Aí ele contou a história do nascimento de Jesus Cristo, a história do ministério de Jesus Cristo, a história da morte de Jesus Cristo, a história da ressurreição de Jesus Cristo, a história da exaltação de Jesus Cristo. Ele contou o Evangelho e dizia: aquele que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, esse vai ser salvo. Mais uma família salva, meus irmãos. Acho que podíamos até parar por aqui, né? Mais uma família salva. Diz o texto então: naquela mesma hora, cuidando dele, lavou os vergões, os açoites, a seguir foi ele batizado, e todos os seus, o sinal da aliança. Levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E é interessante sempre essa questão da casa. A Lídia quis que eles fossem para a casa dela. Agora esse homem leva os apóstolos para a sua casa, pôs a mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus, por terem crido em Deus. Mais uma família, mais uma família. Meus irmãos, que privilégio estar aqui nessa manhã, conversando com essa igreja, estudando a palavra de Deus. Esse tema tão relevante, o poder transformador do Evangelho nas famílias. Talvez uma família que já está bem encaminhada. Às vezes a gente é um pouco devagar, me permitam fazer uma autocrítica. Às vezes a gente é um pouco devagar, né? Às vezes tem algumas famílias que estão bem encaminhadas, mas porque a gente não acaba de chegar, daí a pouco: pastor, agora nós somos crentes. Está falando: mas é mesmo, estamos cantando a igreja batista, assembleia, isso aqui. Porque talvez ele foi o que deu. Acontece isso, pastor? Poxa vida, mas você não ficou lá com a gente. Às vezes situações mais difíceis, irmãos, de enfrentar o demônio, a batalha espiritual, estruturas, encarar, se preparar para a resistência, para a oposição, ou às vezes uma intervenção radical numa casa, onde uma pessoa está prestes a cometer um suicídio, e agir rápido, para dizer: esta não é a única solução, esta não é a salvação. A salvação é Jesus Cristo. A salvação é Jesus Cristo. O Evangelho salva. Meus irmãos, eu quero então encerrar. Eu nem perguntei no começo se tinha horário para encerrar, então o horário para encerrar vai ser agora. Paulo e Silas, seus companheiros, estavam em Trode, e o varão diz: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Em torno de 240 quilômetros no mar, mais 15 até Filipos, 255 quilômetros. Talvez nós não precisemos viajar tão longe, não é verdade? Talvez nós não precisemos viajar tão longe. Talvez nós nem precisamos de uma logística muito estruturada, muito elaborada. Talvez nós precisamos atravessar a rua, a nossa rua. Talvez a pessoa que está precisando de ajuda, talvez a família que esteja precisando de ajuda, está do outro lado da rua.
e nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo dizer: passa a rua, atravessa a rua, vai lá, ajudar aquela família. Mas como posso ajudar aquela família? Conhecendo, se aproximando, pregando o Evangelho, porque o Evangelho é que pode levar ajuda real e verdadeira e duradoura às pessoas. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos orar.